Vou vender essa cama. Aí ela tá no sofá com o cara, você tá entendendo? Então não é por aí a coisa. É você colocar o foco em outro lugar e não ver realmente o problema. E por isso que estudando essas coisas, os autores, as propostas, eu particularmente vi mais sentido na proposta bíblica do apóstolo Paulo, que era um cara genial, culto, onde Paulo fala, peraí. O problema não está na sociedade, o problema está no indivíduo. O indivíduo tem que ser redimido. Se você não levar redenção para o indivíduo, você pode dar comida para ele, cultura, educação, tudo, ele vai virar um monstro. E Paulo tinha razões para falar isso, porque ele estava sentenciado à morte por um cara chamado Nero, que teve tudo na vida que Paulo não teve e muita gente não teve. Agripina, que era a mãe de Nero, que sempre papagueava o menino, enchia de doces e balas e tudo mais que você pode imaginar. Estou falando, lógico, de uma figura de linguagem, não tinha doces e balas na época, né? Mas assim, criou um menino, um delinquente, criado ali criou leite com pera, né? Leite com pera. Você tá entendendo? A mulher, desculpa a expressão, seu dando para todo mundo ali para poder fazer com que o filho dele crescesse. Delinquente, você vê o que Tácito contra da vida de César, como ele foi na adolescência, um menino vulgar, criado com tudo ali, e virou aquele monstro. Quer dizer, se o problema fosse a falta de oportunidades, Roma não produziria um Calígula, um César, ou um fraco de um Cláudio. Então, eu prefiro, entre Paulo, o apóstolo, e Rousseau, o filósofo, para mim faz mais sentido Paulo. Sabe por quê? Agora eu vou na questão empírica. E eu vou dar um exemplo até da Segunda Guerra Mundial. Questão empírica. Quando você chega com uma proposta de reformar o Estado para torná-lo melhor, mais igualitário, isto não diminui a população carcerária. Mas quando você joga uma Bíblia lá dentro, você tem um monte de ex-bandidos que agora você pode confiar a sua casa com o cofre aberto na mão dele que ele não faz mais nada. E eu nunca vi gente falando sobre isso como uma coisa real, porque é real isso. Exatamente. É real. Real. E por quê? É isso que tá aí. Porque é a transformação do indivíduo. E é isso que eu desafio o pessoal, a transformação do indivíduo. As pessoas não querem se transformar. Isso aqui eu aprendi até nem foi só com a Bíblia, não. Foi com a cultura hindu. A Shinavanda falava, por exemplo, que para a árvore macieira continuar vivendo, ela tem que soltar as folhas dela e as maçãs dela e se deixar renovar pelo outono e o inverno, até a primavera. E ele fala, o ser humano é a única árvore que no outono não quer soltar as folhas. A metáfora para que não soltar as folhas seria o quê? Não se despir Não se despir de preconceitos, de mudança de vida. O máximo que a gente quer é ser melhor cidadão, melhor pai, melhor filho, melhor aluno. Mas a Bíblia fala que eu não preciso ser melhor cidadão, eu preciso ser nova criatura. A proposta bíblica é mais radical, é rasgar o Rodrigo. Por isso que Jesus falou uma vez com Nicodemos, falta uma coisa para você, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Como nascer da água? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Jesus, Nicodemos, aí que tá, meu filho. Jesus também é um cara bem-humorado, eu falei isso com você. Então, a gente estava conversando sobre isso. Ele falou, olha, se eu tô falando das coisas da terra, você não tá entendendo, como é que você quer que eu te fale do céu? Aí ele usava metáfora, parábola, exagero. E Jesus, olha, Jesus jogou direto. Mas são as ferramentas que a gente usa para fazer piada. Exatamente. Só que não parecem piadas porque ressoavam na época, né? Não é? O que eu vou falar aqui vai surpreender muito. Jesus não era um comediante. Mas ele usava a mesma ferramenta dos comediantes para atrair a atenção das pessoas. E ele desafiava. Jesus despia você só com o olhar e com as palavras dele. Você falou uma coisa muito interessante fora do ar para mim, eu achei interessante que eu te fiz uma pergunta. Falei assim, olha, lá na hora da live você vai me entrevistar, né, do podcast, mas aqui eu quero te fazer uma pergunta. Você estava me entrevistando. E eu perguntei assim, cara, como é que é fazer humor hoje? Porque o mimimi tá tão grande que se você escrever na internet assim... eu gosto de maçã. Eu gosto de maçã. Pronto. Cara, daqui a pouquinho vai aparecer... E a pera? E a pera? Pô, como assim a uva? Todo mundo gosta de uva. Você é um... Uvofóbico? Uvofóbico. Né? E você fala salada de frutas, por quê? Por que misturar todas as frutas? Cada fruta tem sua individualidade. Exatamente. Você tá no, e não é seu uva, lugar de fala. É UV. É UV. É UV. Não é maçã, é macê. Não é maçã, é macê.
Então, sabe, é meio complicado esse negócio. Aí você falou comigo, explicando ali até que o humor é o exagero. Quando você falou isso, eu lembrei. Na época de Cristo, e eu não esqueci que eu ia dar um exemplo prático da mudança, hein? Era a hipérbole, o exagero que trazia atenção para o humor. Então, quando Jesus falava assim, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, o povo riu. Com certeza, né? Riu. Porque é um exagero. Era um exagero. Olha, se alguém olhar para a mulher com intenção impura, já adulterou. Mas só que era uma risada. Sabe aquele humor inteligente? Você sabe, você é um comediante. A pessoa ri de nervoso. De nervoso, que a pessoa ri, mas depois ela para pensar. Para pensar. Pô, caramba, bicho, ele tá me fazendo rir aqui. Principalmente humor que mexe com política. O cara, ele lança geral ali. O humor é a forma mais fácil de você entrar na cabeça das pessoas, é direto. Principalmente, Vilela, se for um humor de ironia. A ironia é uma estratégia de linguagem que os medíocres intelectuais não entendem. E os hipócritas também não. Quem é medíocre intelectualmente, quem é hipócrita não entende a ironia. Ele não percebe a ironia. É comigo? Aí Jesus contava uma parábola e ele jogava papo reto no povo. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. E o povo hoje não quer nascer de novo. Voltando à metáfora hindu lá, eu não quero soltar as minhas folhas porque no inverno eu vou ficar pelado, eu vou ficar feio. Eu quero ficar bonito. Dá trabalho, né? Aí você fica no inverno se enfeitando com folhas que não são suas, porque as naturais caem. É como o Photoshop do Instagram, que não é você. Você não muda e você está morrendo sem perceber. Então, para mim, 3 coisas eu digo para mudar esse quadro que nós vivemos. O primeiro deles, eu vejo a crise como sendo a oportunidade para surgirem heróis. Segundo, até que me deem sapatos novos, eu vou continuar usando os que eu tenho. E os que eu tenho estão dando um resultado